Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente inicia uma nova etapa, né? Então, é o nosso primeiro treinamento do Webinar 2019. Então, esse treinamento ele é separado em 6 módulos, onde a cada semana, nesse horário que a gente disponibilizou, que é às 14 horas, todas as quartas-feiras, a gente vai estar tratando de um módulo diferente. Como que esse treinamento ele funciona para os usuários que estão iniciando aí nesse treinamento, né? Alguns já são conhecidos, já participaram de treinamentos passados. Todas as dúvidas que vocês forem tendo durante a apresentação, vocês vão estar postando aí no chat do lado direito do monitor de vocês. E assim que eu finalizar o treinamento, eu vou estar entrando nesse chat e vou visualizar e responder todas as mensagens colocadas, tá? Esses vídeos, eles são gravados, então vocês vão poder assistir depois com mais tranquilidade, repassar, ver a hora que tiver disponibilidade. Então, pode ficar tranquilo que se vocês perderem alguma coisa agora, vocês vão receber depois o link para poder assistir mais para frente. Mas é importante sempre estar presente nos treinamentos ao vivo, porque é o momento que você vai poder tirar suas dúvidas, né? Quando você receber o vídeo, você só vai poder assistir, mas não tem como você tirar a dúvida lá. Ok? Espero que vocês aproveitem bastante. Hoje o nosso primeiro treinamento vai falar sobre módulo básico. Então, os conceitos de inclusão de cliente, de fornecedor, de contato, de usuário. Então, são as configurações básicas que vamos dizer que o administrador precisa para poder começar a dar permissão para os demais usuários utilizarem a ferramenta, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela agora, não vou conseguir visualizar a mensagem que vocês estão postando no chat, mas qualquer coisa, se vocês não estão conseguindo acessar, dá uma ligada aqui que a gente tenta ver o que está acontecendo, tá? Boa aula a todos. Bom, pessoal, para quem está iniciando no sistema, né, ainda não teve nenhum tipo de treinamento, na máquina de vocês já devem ter sido instalados o programa, né, que é esse ícone chamado Sistema Naves. Ao clicar 2 vezes, ele vai pedir para você entrar com usuário e senha. O usuário, ele é admin, tá? Para aqueles que estão iniciando a utilização do sistema, tá? Que nunca utilizaram. E a senha é naves, tá? Tanto faz maiúsculo ou minúsculo, ok? Então, repetindo, usuário admin e a senha naves, tá? Então, com esse usuário e senha, vocês vão conseguir acessar a ferramenta para poder começar a cadastrar os dados e dar permissão para usuários. Ao acessar o sistema, ele vai abrir essa tela que vocês estão visualizando com a permissão total, ok? Na parte superior, a gente tem os nossos módulos, que são módulo comercial, controle, finanças, compras. Dentro de cada módulo desse, você tem as telas e relatórios que você vai poder utilizar dentro do programa. Todas essas informações que vocês estão visualizando é questão de permissão. Então, vai ter usuários que têm uma determinada permissão, outros usuários outros que vão ter a permissão total, que geralmente são os administradores, tá? Então, isso no momento que eu estou cadastrando o usuário, eu vou lá e defino quais são as telas e relatórios que eles vão poder visualizar, ok? Aqui embaixo a gente tem os nossos botões de atalho.
né, que são esses botões com a cor verde. Esses botões de atalho, eles estão incluídos dentro desses módulos, tá? Exemplo, o CPCR, que é de financeiro, ele é o contas a pagar e receber, mas de forma abreviada. O cliente, projeto, fornecedor e contato estão dentro do módulo comercial. Cliente, projeto, fornecedor e contato. Então, esses botões são formas de você utilizar uma determinada ferramenta dentro do programa de uma forma mais fácil. Em vez de você vir no módulo, ficar procurando, clica direto no botão, ele já vai abrir a tela direto, tá? Só que esses botões de atalho não sou eu, usuário, que defino quais são os botões que eu quero. Isso já é definido pelo programa e conforme as permissões que o seu usuário tem, você vai poder acessar ou não esses botões, tá? Aqui no caso, esse é o limite. Desculpa. Esse é o limite de botões de atalho. Estou com acesso total. Do lado esquerdo, a gente tem as nossas mini janelas chamadas de cockpit. Tá? Essas janelas também são questões de permissão, tirando a janela hoje que é fixa, independente da permissão que o usuário tenha, sempre vai aparecer. A to-do list, finanças, compras e monitor, essas são questões de permissão que você pode ou não, dependendo do seu papel dentro do escritório. O to-do list, ele serve para você monitorar as tarefas que você tem para executar. Então, o programa, ele permite você, usuário, criar tarefas para você mesmo ou para outros usuários que estejam relacionados a projetos ou não. E essas tarefas, elas ficam aqui piscando, informando a quantidade de tarefas que a gente tem para executar. E quando a gente clica em cima, ó, ele abre uma tela chamada GRT, que é Gestor Rápido de Tarefa, aonde ele vai informar todas as tarefas que a gente tem pendente. Isso, no caso, o meu usuário, o usuário que eu estou logado. Tá? Então, a gente tem a aba em aberto, a aba das concluídas, que são as tarefas finalizadas, as notificações. E eu tenho a tela de consulta / agenda, que eu posso fazer filtros de vários tipos de tarefa em aberto, concluído, em andamento, programado, dependendo do status que essa tarefa se encontra. E se eu tiver permissão, eu posso consultar tarefas de outros usuários. Tá? Então, é pela tela consulta / agenda. A gente não vai entrar em detalhe neste momento, tá? Eu só estou mostrando a ferramenta para vocês, o que ela tem, o que vocês podem estar utilizando durante a utilização dela. E conforme a gente for avançando nos módulos, a gente vai passar por essa etapa. Finanças, né? Então, aqui são todas as despesas e receitas lançadas no meu sistema, que ainda se encontra em aberto. Toda vez que eu incluir um título informando que ele é uma receita ou uma despesa, esse título me pergunta qual é a data de vencimento. Quando eu coloco essa data de vencimento, ele fica numa tela chamada em aberto, aguardando eu tomar uma ação que é concluir aquele título informando que ele foi pago ou já foi recebido. Enquanto ele está em aberto, ele entra na somatória ou da despesa ou da receita, para quem administra o financeiro, quando acessar o sistema, ele poder ter uma noção de quanto que ele tem para pagar e de quanto que ele tem para receber dentro de um período. Tá? Se a gente observar aqui no filtro padrão, a gente define um período que a gente quer e esse período ele alimenta essas telas aqui, ó. Exemplo, aqui eu estou buscando do início de 2018 a 31/12/2018. Eu vou clicar. Eu vou diminuir para 2017. Gravar.
Olha o que ele fez. Ele está falando para mim que neste período de 2017 eu não tenho títulos lançados, vencidos, mas lançados, só lançados, né? Mas eu tenho títulos vencidos, ó, aqui ele mostra. Tá? Então, na parte de cima, ele mostra todos os títulos que estão em aberto, que ainda não venceram, dentro do período que eu estou pesquisando, e aqui ele mostra todos os títulos já vencidos. Tá? Porque eu vou lá e informo para o sistema que eu tenho que pagar um título no dia 15 do 1 de 2019. Só que hoje eu fui lá e vi que eu não dei baixa naquele título. Então, a data dele já passou, ele vai entrar nessa lista dos vencidos. Aí eu tenho que ir lá e fazer a baixa, ou realmente não foi pago, eu tenho que alterar a data de vencimento para que ele possa sair dessa opção de vencidos. Tá? Então aqui nada mais é que uma forma de você visualizar de forma resumida a situação que se encontra o seu financeiro, tá? Dentro de um período que você definir aqui dentro. Isso você que vai colocando as informações, tá? Ó, quero pesquisar de um mês, quero pesquisar de 3 semanas, de um ano, de 2 anos, você que vai definir esse filtro. A opção aqui de compras é quem vai utilizar o módulo de compras do software, ele vai mostrar a quantidade de cotações que você gerou dentro do período de consulta, tá? Então, ele mostra para você aqui a quantidade de cotações que foram geradas dentro deste período. E por fim, a gente tem a janela do monitor. O monitor é a quantidade de horas que o usuário trabalhou dentro do mês. Então, se vocês observarem, ele está trazendo o mês de janeiro e ele está dizendo para mim que desde o início de janeiro até a data de hoje, eu trabalhei com Naves 53 minutos. Então, foi isso que o sistema identificou de trabalho que eu fiz. Então, as horas apontadas é quando o sistema identifica que eu estou trabalhando. Ele não sabe o que eu estou fazendo, ele sabe que eu estou trabalhando, né? E o apropriado é quando eu pego esses 53 minutos que ele entendeu que eu estou trabalhando e informo em que projeto eu estou trabalhando. Tá? No meu caso aqui, ele sabe que eu estou trabalhando, só que ele não sabe aonde. Tá? Então, isso vai ter, a gente tem recursos para poder informar que essas horas que eu estou trabalhando nesse momento está sendo direcionado para aquele projeto, para aquela fase específica, tá? E isso a gente vai vendo também nos próximos treinamentos. Então, é mais para vocês entenderem o que significa cada janela dessa, ou ícone, ou módulo, o que é módulo, tá? E do lado direito você tem lá a sua biblioteca digital, que ela permite você fazer pesquisa de produtos. Exemplo, eu vou escrever aqui mesa, e ele fala que eu posso pesquisar a palavra mesa pelo Google, pelos fornecedores que eu cadastrei no meu sistema, que tenham sites, e pela revista Casa, que é uma parceira nossa, que ele tem catálogos de fornecedores com produtos e especificações que permite você também gerar cotação direto com o fornecedor, tá? Então você tem aí também te traz informações referente à área de vocês, tá? Então aqui sempre está sendo atualizados os dados e essas informações vocês vão estar sempre visualizando que ela está passando constantemente. E do lado direito você tem uma aba chamada de agenda, que ela fecha uma e abre a outra. Essa agenda são todos os fornecedores, clientes e contatos que foram cadastrados. E ele separa por cores. O azul representa os clientes. O amarelo representa os fornecedores. O verde representa os contatos. E o rosa representa os usuários.
tá? E aqui a gente tem uma divisão aonde o campo de baixo sempre vai aparecer em branco, desde que você clique em cadastros que não possuam vínculo. Agora, se eu clicar em um cadastro que tenha vínculo com outro cadastro, ele vai me mostrar qual é a relação que ele tem. Por exemplo, o fornecedor ação sistema, ele tem um vínculo com o contato Sullivan. Então, isso é legal, porque quando vocês forem cadastrar um fornecedor, por exemplo, você vai cadastrar uma loja. Dentro dessa loja, você tem lá o diretor, tem os atendentes, tem os vendedores, tem a parte financeira. Então, você tem lá vários setores. Então, você vai lá no contato e cadastra todas essas pessoas, informando quais são os setores delas, profissões, e aí você pode vincular essas pessoas ao fornecedor que você cadastrou. E quando você clicar no nome do fornecedor, embaixo vai aparecer todos os seus contatos vinculados, trazendo o nome, o telefone e o e-mail. Ok? Então, essa é a tela inicial. Quando vocês acessarem, desde que vocês tenham permissão total, vocês vão enxergar, igual a minha que está aparecendo aqui. Bom, vamos para o módulo comercial. Dentro do módulo comercial, que é onde a gente cadastra cliente, fornecedor e contato, a primeira coisa que eu tenho que definir são os tipos, né? Eu tenho que definir quais são os tipos de endereço que eu vou ter, quais são os tipos de telefone, de site e de e-mail. Então, o que seria o tipo de endereço? Olha, eu tenho um endereço que é comercial, eu tenho um endereço que é de obra, eu tenho um endereço que é residencial. Ah, eu quero ter esses 3 tipos de endereço. Então, eu venho aqui ó, no tipo, venho aqui em localizar, ele vai me mostrar o que já existe. Se no de vocês só tem comercial e vocês querem cadastrar residencial e obra, clica no incluir, descreve, dá um OK e ele vai aparecer aqui. Ó. Então, quando eu for cadastrar um cliente, um fornecedor ou um contato, na hora de inserir o endereço, eu posso inserir 3 endereços ou eu posso escolher um desses e inserir. Ok? Vou sair daqui. O telefone é a mesma coisa. Eu tenho vários telefones, que pode ser o residencial, o comercial, o celular, né? Fax já tem pouco, mas ainda tem pessoas que usam. Então, posso ter o número do fax. Então, na hora que você for cadastrar, você pode também. Ah, Wagner, eu posso ter 2 comercial? Pode. Posso ter comercial um número, comercial outro número. Ou se você quiser colocar comercial 1, comercial 2, 3 e 4, enfim, vocês podem vir aqui no incluir e colocar comercial 1, incluir comercial 2 e assim sucessivamente. Isso serve também para o tipo de endereço também. Ah, eu tenho comercial 1 e comercial 2. Pode cadastrar lá sem problema nenhum. Tá? Então aí você tem um site, o tipo de site e o tipo de e-mail. Cadastrou essas informações aqui, pronto, defini os tipos que eu quero, agora eu vou para a parte do cadastro. Em clientes, editar clientes. Bom, essa é a tela onde você vai incluir os dados do cliente e vocês têm que observar que ele está falando que os campos em negrito são obrigatórios. Obrigatórios, então, é o nome, o endereço, o telefone, o status, o e-mail e a pessoa, tá? O restante dos campos é opcional, mas quanto mais dados você conseguir colocar, vai ser melhor para o seu cadastro e para a sua consulta. E para incluir um cadastro novo, eu venho aqui no botão incluir, escrevo o nome do meu cliente, escrevi o nome do meu cliente, eu posso colocar aqui a abreviação, o nome fantasia. O status desse meu cliente é um cliente ativo, tá? Ele poderia ser um cliente inativo, onde eu não vou mais utilizá-lo, ou um cliente só para mailing, ou um cliente que eu estou prospectando,
ou um cliente que foi suspenso por algum motivo. Tá? Então, isso é padrão do Naves, tá? Essa estrutura. Porém, se vocês quiserem mudar essa estrutura, cadastrar novos, editar ou, enfim, quiserem mexer nessa estrutura, é possível, tá? Mas padrão, toda a instalação que a gente faz já vem com essa configuração montada. Vou cadastrar agora o endereço, ó, clico aqui no caderno e o lápis, venho aqui no incluir de novo, e eu venho aqui e escolho, ó, qual é o endereço que eu quero. Ah, é obra? Eu vou informar aqui, ó. Então, incluir. Se eu quisesse cadastrar outro endereço, incluir novamente, ó. Terminei, dou um voltar. Aqui eu tenho dois endereços cadastrados, ó. Informo o CNPJ ou CPF. No caso aqui eu não tenho, então eu vou gerar um. Deixa eu ver. Aí eu venho aqui e escrevo. É pessoa física. Escrevi, ok. Vou informar agora o telefone. E o ramal. Dou incluir. Querem colocar um e-mail? Vem aqui e coloca e-mail. Se eu quiser colocar algum tipo de observação, eu posso colocar. E eu posso informar qual é a categoria, né? A categoria aqui, ele está dizendo para você assim, ó, esse webinar, o que, que ele é? Ele é da área de órgão público, ele é da área de construtora, ele é um empresário, o que, que o webinar é? Aí, então, eu venho aqui, ó, na categoria. Se eu já tiver algum aqui que me represente, eu só seleciono e jogo para o lado direito. Caso eu não tenha uma categoria que possa selecionar, eu venho aqui no incluir e eu cadastro uma categoria. Por exemplo, treinamento. Então, ok, ele cadastrou, jogo para cá. Posso ter mais de uma categoria junto, dou um sair e ele adiciona aqui, ó. Se eu tiver dados bancários desse cara, eu venho aqui no incluir, informo a agência, a conta, o banco, o nome do titular, o CPF, dou incluir, ele cadastra aqui para mim. Posso ter mais de um? Pode ter mais de um, tá? E se esse cliente tem algum vínculo com o fornecedor ou com o contato, que eu estou falando sobre essa divisão aqui, ó, que quando eu clico no nome aqui, ele parece quem é o vínculo, eu faço por aqui, ó, eu posso falar aqui no webinar, o contato dele é o Soliva. Dou um vincular, dou um sair e dou um ok. Pronto, o meu cliente está cadastrado. Como que eu sei se ele está cadastrado? Clico na lupa e ele vai aparecer aqui, ó. Se eu quiser editar, clico duas vezes.
peço para editar e faço as alterações, ou posso deletar. Então, esse é o processo de cadastrar cliente, tá? Não tem segredo nenhum. É só seguir os campos que está pedindo e salvar a informação. Dentro do comercial, a gente tem no cliente editar, né, que a gente viu, as categorias que é onde você pode cadastrar. Eu fiz um cadastro por um outro local, mas é a mesma tela, ou você pode fazer direto pelo cadastro de cliente, ou primeiro você vem aqui e cadastra e depois você vai incluir o cliente novo. Você tem aqui a configuração do status do cliente, que é aquela opção de inativo, de ativo, mailing, prospect. Então é aqui que você pode editar, pode excluir ou pode cadastrar novos. Ó. Aqui é aquela estrutura que eu mostrei para você. Se você quiser incluir uma nova estrutura, clica no botão incluir e descreve aqui a informação e salva. Bom, já no fornecedor, a gente tem o editar e a atividade, né? Então, vamos lá no editar. O editar é a tela de cadastro, que é bem parecida com a do cliente, porém tem mais algumas informações a mais que o cliente não tem. E aí é só a questão da inclusão. Informo a razão social, o nome fantasia, venho aqui e incluo o endereço. Ah, alguém pode me perguntar assim, para que serve esse raio? Eu vi esse raio lá no cadastro do cliente e agora eu estou vendo esse raio no cadastro do fornecedor. O raio é para buscar um endereço externo, tá? O que seria esse endereço externo? Lá do cliente ou de um outro fornecedor ou de um contato. Então, em vez de eu vir aqui preencher, se esse endereço que eu quero colocar é referente a um cliente, eu clico aqui no cliente, dou 2 cliques, escolho qual dos dois eu quero e dou um OK, ele preenche aqui para mim automaticamente. Tá? Então, este raio que está dentro da tela de cadastro de cliente, fornecedor e o do contato que a gente vai ver, ele serve para buscar um endereço existente. Aí a mesma coisa, eu informo o CNPJ ou CPF, se é pessoa física ou jurídica, os dados da pessoa, o telefone, o e-mail, o site, taxa de serviço de especificação. Serviço de especificação é a ART, ok? Então quando o fornecedor te paga uma comissão sobre a venda que ele realizou de um produto para o seu cliente. Ele vai lá e te paga um percentual. Então, se você já quiser deixar cadastrado esse percentual no cadastro dele, você já pode colocar. E aí você vai informar a atividade, exemplo, cadastrei um fornecedor que ele mexe com móveis. Então, qual é a atividade dele? Marceneiro. Então, eu vou aqui incluir e cadastro a função dele de marceneiro. Coloco os dados bancários e se esse fornecedor que eu estou cadastrando tiver um vínculo de cliente ou de contato, eu venho aqui e faço este vínculo. Tá? Feito isso, dou um OK e ele vai salvar na lista como os demais que estão aqui. Ó. Todos lançados. Tá bom? E aqui a gente também tem um contato, né? O que seria o contato? Contato é aquela pessoa que você está tratando determinados assuntos de uma determinada empresa ou de um determinado cliente. Né? Uma construtora, vamos dizer que a construtora seja o seu cliente, então você está tratando algumas informações com esse contato. Então é aqui que a gente vai informar quem são os contatos. Né? Então fui lá e cadastrei exemplo, Casas Bahia. Né? É o fornecedor. Só que quem são os meus contatos? Olha, é o atendente, é o estoquista, é o vendedor, é o financeiro. Então essas pessoas eu chamo de contato, aonde eu venho aqui editar, incluir, preenche os dados dele e aí entra aquilo. Se você está colocando um contato que está vinculado já a um cliente ou a um fornecedor, muitas vezes o endereço é o mesmo. Então, em vez de eu digitar de novo, eu vou lá e já busco do cadastro que eu tinha realizado, tá? E aí, quando eu finalizar, eu posso, se eu já tenho o cliente e o fornecedor cadastrado deste contato,
eu clico aqui no botão e faço a amarração. E aí, ao fazer essa amarração, ele vai aparecer nesse campo abaixo aqui. E a profissão, esse contato que eu estou cadastrando, ele é o quê? É marceneiro? Ele é vendedor? Ele é da área de marketing? Então, eu cadastro o tipo de profissão e vinculo aquela pessoa. Tá? Então, esses são os cadastros do sistema. São simples, mas você não consegue usar a ferramenta se você não tiver esses cadastros realizados. Tá? Porque para você lançar uma receita e uma despesa, você precisa desses cadastros. Para cadastrar um projeto, você precisa desses cadastros. Então, a primeira etapa que vocês têm que realizar é pegar os seus contatos e começarem a fazer a inserção desses contatos no sistema. Tá? Vai lá, insere um por um. Ah, eu tenho muitos. Pega aqueles que estão ativos no momento, que você tem projetos em andamento, cadastra e depois você vai incluir os demais pouco a pouco. Não precisa incluir tudo de uma vez. Tá? O sistema não tem nada de importação. Não consigo pegar planilhas e importar para dentro do sistema. Ok? Bom, aí dentro do comercial a gente tem a nossa agenda, que é um pouco parecido com essa, mas mais detalhada. Aqui ela te dá mais opções como nome fantasia, mais opções de telefone, endereço. E se você observar aqui, ó, você também tem os vínculos. E em cima você tem as opções de fazer filtro. Pode fazer por uma palavra-chave. Palavra-chave é você vir aqui digitar uma pequena palavra que você lembra, executa o filtro e o sistema vai pesquisar todos os cadastros que tenham essa palavra e vai trazer para você analisar. Tá? Posso procurar por categoria. Olha, eu quero todos os meus clientes que são de treinamento. Executo o filtro e ele vai trazer para mim. Ele veio e trouxe. Ah, eu quero todos que são de atividade específica, ou todos do profissionais específicos. Então você tem aqui a opção para poder buscar esses dados. Do lado direito você tem a opção de imprimir. Então você pode imprimir aqui de forma padrão ou de forma personalizada. Tá? Você pode gerar etiquetas, você pode enviar e-mails e você pode exportar o seu contato para o e-mail do Outlook. Tá? Então, assim, o que é enviar e-mail? O Naves, ele não é nenhum gerenciador de e-mail, tá? Mas a gente faz uma configuração dentro da ferramenta, informando qual seria a porta de entrada, saída, qual que é o e-mail padrão, e através dessa configuração a gente consegue enviar os e-mails pelo sistema. Porém, ele não guarda histórico, e se alguém responder, essa resposta não vem para o Naves, tem que ir para um e-mail que esteja configurado. Tá? Então, a gente acaba aconselhando a utilizar essa opção quando você só precisa enviar um e-mail marketing, algo que você não tenha necessidade de guardar histórico. E aí você pode utilizar. Agora, assuntos que precisam de histórico, a gente não aconselha a utilizar por aqui. Aí aqui tem a opção de lista, né? O que seria a lista? A lista é um grupo que você cadastra e dentro desse grupo você informa só quem você quer que participe dos clientes, fornecedores e contatos. Então, ao clicar na lista, eu venho aqui e ele só traz para mim aquilo que está dentro dela. Aí, como que eu crio essa lista? Eu saio da tela, venho em comercial, vou na opção lista, clico no botão incluir, digito o nome da minha lista, dou um OK, edito e eu vou adicionando. Ó, 2019 eu quero somente o fornecedor 2019, o cliente, o fornecedor eu quero esse, e de contato eu quero esse. Dou um OK, saio da tela. Se eu vier aqui no comercial, agenda, escolho a lista, executo, ele traz somente aquilo que eu selecionei.
Então, essa aqui é a opção de lista que vocês têm dentro do sistema. Tá? Partindo daqui do comercial, né? Finalizando aqui, lógico que tem mais coisas, mas o treinamento de hoje da parte comercial é essa, é visualizar cliente, fornecedor, contato e agenda. A gente parte agora para a aba de utilitários. Dentro da aba de utilitários, dentro de configurações empresa principal, vocês vão, caso os clientes novos, vão entrar com seus dados. Né? Vai informar o nome do escritório, o endereço, tal. Provavelmente foi com o endereço daqui para vocês. E vocês têm que ir lá e fazer a alteração para o endereço de vocês. E vocês podem também colocar uma logomarca 4 por 1,63 centímetros com a resolução de 96 dpi. Essa logomarca, toda vez que você gerar um relatório, vai aparecer do lado esquerdo. E esses dados que você informou do seu escritório vai aparecer do lado direito inferior. Aí aqui voltando em utilitários, configurações, você tem a opção de funções. As funções para eu poder cadastrar um usuário novo, eu preciso definir quais são as funções que eu tenho dentro do escritório. Então, padrão também do Naves aí, já foi 3 opções cadastradas, que é o coordenador, o estagiário e o arquiteto. Se tiver faltando mais algum, você vai entrar aqui no botão, clicar no botão incluir, vai digitar aqui a função e o sistema permite que você coloque o valor médio e o custo médio desta função. Né? Por que eu tenho 2 valores? O primeiro, que se chama valor médio por hora, ele é utilizado para gerar as propostas do sistema, que estão vinculadas a projeto. Então, eu posso falar que o arquiteto para venda, ele custa R$50 a hora. E eu posso falar que o arquiteto custo médio, o valor para mim, escritório, é de R$40 a hora. Então, nesse momento, o valor médio eu informo que é 50, porque esse valor médio vai ser utilizado quando eu precisar gerar uma proposta pelo Naves, e esse custo médio é utilizado internamente, quando eu preciso analisar algum resultado pela função. Ele vai lá e calcula pelo valor que eu colocar aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem essas duas diferenças. Bom, agora a gente tem as nossas, o nosso cadastro de usuário. Como que eu faço esse cadastro de usuário? Isso vai ser de acordo com a quantidade de licenças que cada escritório tem. Ao clicar no botão incluir, ele vai te dar uma mensagem caso você tenha já ultrapassado o limite. No meu caso, ele está falando que eu já ultrapassei. Ó. Não posso mais cadastrar usuário. Por quê? Porque eu tenho só uma licença. Essa licença super aqui não conta. O que conta é essa de cima. Só tenho uma e já está cadastrado. Ah, Wagner, mas eu preciso cadastrar uma pessoa nova porque outra saiu. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar 2 vezes naquele cadastro de usuário que ele saiu do escritório e vai clicar aqui, ó, usuário inativo, e dá um OK. Ele vem aqui inativo. E agora, se eu clicar no botão incluir, ele deixa eu cadastrar um novo. Aqui eu vou colocar os dados dele e eu tenho que colocar o e-mail, que é obrigatório, tá? E aí eu posso informar os telefones, dados bancários, a data de admissão. Tá? Feito esse preenchimento, eu posso colocar uma foto 3x4, clicando em cima, ó, cliquei em cima, vou lá e adiciono a foto. A gente dá um OK para salvar. Clica 2 vezes de novo e aí a gente vai para a parte de configuração. Aí dentro da configuração, a gente está começando a dar algumas permissões para o usuário. Primeiro, o Data Default nada mais é que o filtro padrão.
Segundo é que você vai informar qual que é o salário mensal caso ele seja um CLT, qual que é o valor bruto e qual que é o valor líquido. Essas informações são essenciais para que você possa ter valores na hora de gerar relatórios de um determinado projeto. Depois o sistema pergunta para vocês qual que é o tipo de permissão que você vai dar para esse usuário. Se é uma permissão particular ou se é uma permissão baseada em um usuário já existente. Essa permissão, ela está falando assim, se você for dar particular, você vai ter que entrar em uma listagem e marcar o que pode ou não pode esse usuário ver. Se você entrar no baseado, no usuário, esse usuário que você utilizou como base, o usuário novo vai ter os mesmos acessos que ele. Você não vai precisar ir lá e ficar dando as permissões. Tá? Dependendo do volume de usuários que vão utilizar a mesma função, é interessante criar um perfil. Dentro desse perfil eu faço as permissões, o que ele pode ou não pode visualizar, e depois eu só vou vinculando aos usuários que vão usar o sistema. Ok? Permitir trabalho manual, vocês têm que marcar. Permitir enviar e-mails, caso vocês queiram enviar pelo sistema, que foi o que eu mencionei agora na agenda. Permitir usar pausa de trabalho. Utilizar MyNaves pode deixar desabilitado. Utilizar apropriação de não rotulado pode deixar desabilitado. Ativar o screensaver após 1 minuto. Eu posso deixar desativado ou eu posso colocar um período aqui. O que esse screensaver ele faz para mim? Toda vez que eu ficar ausente do meu computador, sem fazer nenhum tipo de ação, nem mexer no teclado, não mexer no mouse, ele vai ficar lá parado, igual vocês estão vendo agora, só que ele tem um timer. Esse timer é esse 1 minuto que eu defini. Ele vai verificar que durante 1 minuto corrido, eu não fiz nenhum tipo de movimentação no teclado ou no computador como um todo. Então ele vai abrir uma proteção de tela chamada de ausência do screensaver e vai contabilizar essa minha ausência. Então se eu ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, ele vai contabilizar. Quando eu voltar a mexer no teclado ou no mouse, ele vai abrir uma nova janela falando assim, usuário, aonde você vai armazenar esse tempo que você ficou ausente? É para um projeto? É para uma fase? É para a empresa? Ó, não sei se vocês vão observar aí, mas ele acabou de entrar numa proteção de tela, que é a biblioteca digital, e nessa proteção ele está aberto aí. Enquanto ele ficar, eu não mexi em nada, ele vai ficar contabilizando. Então ele entendeu que eu fiquei 1 minuto sem fazer nada no computador, e aí ele abriu essa proteção de tela. Tá? Vamos esperar só 1 minuto para ele poder mexer. Bom, aqui eu vou mexer agora. Ele vai abrir uma tela chamada de apropriação do screensaver. E aí ele vai me dar as opções aqui para que eu possa fazer a apropriação. Então, se eu vim aqui, eu quero apropriar para a empresa, quando eu estou dizendo que esses minutos é custo do escritório, eu quero apropriar para o projeto, quero apropriar para a fase ou quero apropriar mais tarde. Eu escolho, formo um motivo, porque eu estou fazendo essa apropriação, posso descrever e dar um OK. Ele volta para a tela de novo que eu tinha parado a utilização.
Então, essa é a função do screen saver. Aí alguém pode me perguntar, mas geralmente quanto que os usuários costumam a deixar? Geralmente os escritórios deixam em torno de 10 a 15 minutos, tá? Ou pode desabilitar. Aí é a opção de cada um, tá? Cada um que eu falo, cada escritório, não o usuário, porque o usuário não vai ter permissão a isso. Então, se eu quero desabilitar, eu venho aqui e simplesmente tiro esse flag e ele não vai mais aparecer para mim. Eu posso ficar 20 horas com o Naves aberto sem fazer nenhum tipo de movimento que ele vai continuar lá parado. Embaixo a gente tem que informar quantas horas a gente trabalha por dia. Ah, eu trabalho 9 horas, só que 1 hora de almoço. Então eu vou lá e coloco somente 8. Tá? Travamento do usuário é para você fazer um bloqueio no usuário, caso ele fique sem acessar o sistema. Então ele recebe 3 notificações. Se na terceira ele não atender, o sistema vai lá e bloqueia ele automaticamente e ele só pode acessar quando o administrador ir lá e desbloquear ele. A visualização das abas, né? Eu quero ver as duas abas, que são essas aqui. Quero. Qual que é a primeira aba que eu quero que apareça quando eu me logar no sistema? Então, eu venho aqui e marco nessa opção aba principal, qual é a aba que eu quero visualizar. E, por último, é a visualização dos cockpits, que são aquelas mini janelas que estão aqui do lado esquerdo, ó, que eu mencionei para você. Então, aqui você já está dando a permissão para o que o usuário pode visualizar. Se ele pode ver o to-do list, se ele pode ver o finanças, se ele pode ver compras, monitor ou aniversariantes. Feito isso, você vai dar um OK, o usuário vai ficar cadastrado. Como eu falei que eu estou dando permissão particular, observa aqui, ó, ele tem a aba de permissões aqui, ó. Eu tenho que clicar na aba de permissão. Essa aqui é a minha listagem de relatórios e telas do sistema. Do lado esquerdo você tem os nomes e do lado direito como que você vai dar o acesso. Então, exemplo, o editar cliente, eu posso visualizar, incluir, editar, excluir e copiar. De todos esses itens que eu tenho, o usuário Ferreira pode fazer tudo ou não? Se ele puder fazer tudo, clica 2 vezes, o sistema já seleciona. Se ele não puder fazer tudo, eu vou lá e marco só o que ele pode fazer, como visualizar e incluir, exemplo. Tá? Então, esta é a forma de eu dar permissão para os usuários. É uma lista grande, tá? Então, vocês vão ter que olhar com calma, paciência, e vou ter que olhar linha por linha e ver qual. O todo significa que eu estou dando acesso geral para ele daquela linha. Se eu não quero dar acesso a todo, eu tenho que marcar o que eu posso ou não dar de acesso para ele. Isso a gente chama de permissão particular. Definir a minha permissão, eu venho aqui e clico no botão trocar senha. Venho aqui e escrevo a minha senha. Dou um OK. Pronto. Esse usuário já está definido com o usuário já definido também. No caso aqui eu vou deixar ele com a permissão baseada. Super. Pronto, está cadastrado. Agora, como eu falei que ele está baseado em um usuário, a aba de permissão sumiu. Dou um OK. E agora eu posso entrar com esse usuário e senha. Vou fechar aqui.